Pressão é especialmente da bancada ruralista para derrubar esses vetos, né? É um setor muito importante, o setor agropecuário no Brasil, responsável aí por boa parte do PIB. A gente precisa dele para a segurança alimentar. As leis hoje que regem toda essa produção, né, a pecuária, a produção agrícola, elas realmente são um entrave? Há muita burocracia que poderia ser evitada? Existe bastante burocracia, isso me parece um fato de que há um certo endurecimento da legislação e alguns conflitos até entre os próprios órgãos reguladores e fiscalizadores. Então, a lei do licenciamento, ela busca essa flexibilização para poder garantir esse desenvolvimento econômico nessas questões estratégicas. O ponto que ele é chave juridicamente falando é justamente como você você possibilita esse desenvolvimento econômico. É o grande desafio não só do Brasil, mas de países que estão na nossa situação, ou seja, países em desenvolvimento que precisam se livrar de algumas amarras burocráticas para criar infraestrutura e poder de se desenvolver de uma forma melhor economicamente, e isso tem reflexos sociais importantes, isso é evidente, mas existe também uma preocupação mundial hoje com o meio ambiente, com a situação climática, né, às vésperas aí da COP, acaba sendo por vezes um grande ponto de conflito entre os países que estão em desenvolvimento com os países desenvolvidos, ou seja, aqueles países desenvolvidos, eles já se encontram em uma situação mais favorável em termos de estrutura e a gente acaba tendo que se segurar, digamos assim, e temos que travar algum desenvolvimento para proteção ambiental. Então acaba tendo um pouco de desigualdade e isso obviamente deságua na legislação interna. Então, o que a lei busca, de fato, é você poder flexibilizar alguns procedimentos, como, por exemplo, a licença especial que veio por meio da medida provisória. Então, a lei por si só do licenciamento, ela contou com um prazo de vacância que a gente chama de 180 dias. Então, a legislação como um todo, ela só vai valer depois desses 180 dias. Mas, de imediato, a medida provisória ela já trouxe esse licenciamento ambiental especial. Então, se entende que há urgência nessa questão do licenciamento para poder desenvolver. Agora, a questão é, na prática, se a gente tem a estrutura para suportar esse abrandamento da legislação com uma fiscalização efetiva da proteção ambiental. Esse é, de fato, o ponto-chave, o ponto nodal de toda essa questão ambiental e que vai ter que ser enfrentado pelos órgãos reguladores, fatalmente. Pegando aí o gancho do Arthur, Carlos, sobre a COP30, né? E é uma verdade, às vezes uma crítica também de boa parte da sociedade, que os países desenvolvidos hoje foram aqueles que desmataram, que, né, depredaram, degradaram o meio ambiente. Como a gente pode se desenvolver, né, chegar a um ponto de desenvolvimento pleno, né, para acabar com várias mazelas que existem aqui no nosso país e fortalecer a economia e, ao mesmo tempo, lidar com essa questão ambiental da preservação? Falando aí da COP30, você acredita que o financiamento climático poderia ser a chave de tudo isso? Eu não tenho dúvida, porque o grande dilema que se coloca do desenvolvimento global, desenvolvimento, não crescimento, que crescimento não tem qualidade, é o fato de você permitir que os países em desenvolvimento, eles tenham esse desenvolvimento com qualidade, que eles tenham meios de se desenvolver com transição ecológica para que no futuro eles não venham a complicar a situação do planeta, porque são os desenvolvimentos que vão ter mais atividade econômica no futuro, econômica no sentido de impactar também o planeta. Então, toda a discussão em torno de recursos que seriam demandados pelos países em desenvolvimento nas conferências climáticas, na compensação de perdas e danos e também de incentivo para um correto modelo de desenvolvimento, é a chave dessa questão, não é? E aí nós temos não só a questão da COP30 como um elemento que eu diria que é basilar desse processo, mas nós temos a Convenção da Biodiversidade, a Convenção de Áreas Úmidas, a Convenção também de combate à desertificação, ou seja, nós temos uma série de acordos internacionais
que eles caminham para essa proteção, não é? Agora, é preciso entender que até num país como o Brasil, que ainda tem parte do seu território preservado, principalmente na região amazônica, um pouquinho na Mata Atlântica, um pouco no Cerrado, que esse país ele vai ter que, diante do momento do aquecimento global que nós enfrentamos, se ele não cuidar do seu território, ele não vai ter os elementos essenciais que produzam água e alimento, né? Então, a questão é, para ter segurança hídrica e para ter segurança alimentar, o Brasil precisa proteger os seus recursos naturais. É esse o entendimento que se deve ter para evitar um modelo expansionista agrícola, né, e pecuário que seja extensivo, que ele caminhe para além dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. Então, esse processo de compreensão dos limites das alterações aceitáveis para você ter futuro, para você garantir a sua sustentação futura, ele deve ser compensado de alguma forma pelos países de desenvolvimento que têm potencial para fazer esse financiamento. E quando se diz de onde vem o dinheiro, bom, é muito fácil entender. Você tem aí um dispêndio de armamentista no mundo de 3,5 trilhão de dólares para armamentos. Quer dizer, e enquanto você precisa de 1,3 trilhão para resolver o problema global do desenvolvimento. Dinheiro tem, só que ele está colocado no local errado. Carlos, rapidamente, como é que você vê toda essa discussão em relação ao licenciamento ambiental às vésperas aí de um evento tão importante que é a Conferência do Clima? Olha, se você tiver um paciente doente e ele estiver com anemia, é claro que todo cuidado, no sentido do que se pode fazer com esse organismo, ele tem que ser maior do que um organismo saudável. E a gente tem que entender que o planeta hoje, né, o próprio Brasil, o território brasileiro, está sofrendo de um processo que a gente poderia considerar de anemia de sustentabilidade. Os elementos, eles são pequenos em relação à necessidade que se apresenta diante das mudanças climáticas. Então, toda essa discussão ganha uma relevância enorme, porque nós temos que ter esse cuidado maior com a questão ambiental. E o licenciamento ambiental, ele é o elemento que, na ausência do planejamento territorial, ele consegue organizar com participação social esse cuidado com o meio ambiente, caso a caso, ponto a ponto. Então, é importante entender que o licenciamento ambiental, ele é uma forma de você gerenciar o meio ambiente brasileiro num processo que existe uma lacuna de planejamento histórico, né? Então, a COP30, esse momento que o Brasil está na vitrine, exposto aí diante do mundo com toda a riqueza, o seu DNA de biodiversidade, etc., é um momento que o Brasil tem que dar um bom exemplo, né? E o projeto de lei, na medida em que ele surge exatamente nesse momento, assim como a exploração de petróleo, são questões antagônicas, completamente antagônicas à necessidade global e do próprio Brasil de proteção ambiental. A gente tem que sintonizar o Brasil com os nossos tempos ecossistêmicos e civilizatórios.